Alô, comunidade acadêmica da Facene e Famene! Chegamos para mais uma edição do nosso videocast Nova Esperança. Tudo bem, Iago? Anny Gomes, sextou, né? Mais uma sexta-feira, cá estamos. Ó, gente, primeira sexta-feira do mês de março. Isso. Como tá passando rápido, né? Mas esse é um mês muito especial, pelo menos para nós, né? Mês das Mulheres. Então nós teremos aqui boas conversas, como sempre. E para abrir essa nossa edição de hoje, essa nossa temporada do mês de março, uma convidada muito especial, né, Iago? Muito especial, justamente enfatizando, né, o mês da mulher, o mês de março. A gente está aqui com a doutora Marcela Furtado. Doutora, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Simbora. Apresentar um pouquinho aqui do currículo dela, Anny. Vamos lá. Oh. Claro que o mês de março traz o quê? Muito protagonismo da mulher, não só do mês de março, mas também durante toda uma vida que a gente está galgando e está construindo isso, né? E vocês são fundamentais, claro. E para trazer esse início, para darmos andamento, a gente está com a doutora Marcela Furtado, que ela é justamente ginecologista, professora de medicina da Famene. Claro que a gente tinha que criar, né, esse vínculo interessante para a gente. Ela tem essas especialidades principalmente focadas em cirurgia ginecológica avançada, robótica e laparoscopia, com ênfase no tratamento de endometriose e mioma, né, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez, Perfeito. Viu? Obrigada, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, fazer parte aqui desse podcast da Famene. Eu sou egressa da Famene. Olha, legal, hein? Eu formei em 2014. Para mim vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês. A gente já pode trazer uma graça de sucesso, mais uma, né? Pois é. Então, já que ela falou nesse ponto, né, fazendo essa ligação assim muito direta, vamos fazer aquela pergunta clássica, né, Iago? Porque quem acompanha aqui o videocast sempre fica muito curioso em saber sobre um pouquinho da história da pessoa, né? Então, assim, como é que foi o início dessa relação com a medicina, doutora? Teve sempre, assim, esse desejo? Surgiu de algum fato que aconteceu ali na sua vida? Com certeza, Ana. Na verdade, a primeira ginecologista da Paraíba foi minha tia-avó. Que legal! E aí a minha mãe se inspirou muito eu chamo de tieteca, né? Hoje ela não está mais aqui entre nós. Minha mãe é ginecologista. E eu sempre me inspirei na minha mãe, né? Assim, em tudo, e na profissão não seria diferente. Então, desde muito pequena, eu acompanhava ela no consultório, né? Acho que dava mais trabalho do que ajudava, obviamente. Mas o estagiário menino ali já. Ia pro hospital com ela passar visita. Então, desde muito cedo, eu me recordo dizendo que minha profissão seria médica. Né? Assim, a princípio, eu dizia que eu faria qualquer coisa, menos GO, que é ginecologia e obstetrícia, porque a obstetrícia tirava muito a minha mãe da rotina, né? Eu brincava que grávida só paria no dia do Natal, no Ano Novo e nos aniversários. Então, né? Não existia previsibilidade. Então, eu dizia, vou fazer qualquer coisa menos isso. Mas eu sempre soube que eu queria fazer cirurgia, né? Mas aí, ao decorrer da faculdade, tive excelentes professores na área da GO, me encantei. E desde o primeiro e segundo período eu já acompanhava os colegas nos hospitais, né? No trauma, na maternidade, e fui picada. Então não teve para onde correr. E fora minha mãe, eu tenho outras 3 primas que também atuam na saúde da mulher, uma mastologista, outras 2 gineco. Então acho que é um problema de família mesmo. Olha, que bom problema, né, que nós temos aqui. É muito bom quando você tem realmente essa ligação afetiva, familiar, porque isso faz você ir, acho que até além do que a própria medicina pode oferecer, porque a gente já trouxe até essas abordagens aqui, né, Iago? Quanto que o médico, ele abre mão muitas vezes da própria vida para atender o paciente. Então, quando você tem essa ligação pessoal, torna tudo ainda muito mais especial. Eu acredito que seja assim, né? Com certeza. Então, assim, para mim eu nunca tive dúvida, nunca pensei em fazer outro vestibular, por exemplo. Na minha época era vestibular. Então, eu sempre tive muita certeza e, assim, a princípio, confesso, não queria essa área, mas por causa da obstetrícia. E é tanto que eu me especializei apenas na parte da ginecologia, né? Na residência a gente faz a formação dos 2, mas toda a minha formação pós-residência e a minha atuação hoje é na ginecologia. Então, a parte de endometriose, de miomas. E já que você falou de mês de março, é o mês da mulher, obviamente, mas é um mês muito importante que você está celebrando aí, que é o Março Amarelo. Isso. O Março Amarelo é o mês de conscientização da endometriose. Olha, né? informação importante, né? E o amarelo é justamente essa cor de alerta, né? Isso. Então, 1 a cada 10 mulheres jovens, elas têm o diagnóstico de endometriose, né? Mulheres de idades reprodutivas.
E é importante a gente falar sobre isso também, para que as alunas e quem estiver aqui nos Sim. escutando se conscientize em relação a essa doença. Agora, uma dúvida, é a área acadêmica, foi um sonho? Como é que funcionou essa questão da área acadêmica? Porque hoje você é professora da FAMENE, Assim, né? Hoje eu atuo mais na parte da residência. Sim. Né? Eu sou professora e preceptora da residência médica. Da faculdade em si, eu não estou atuando atualmente. Mas eu sempre fui muito ligada com essa questão de ligas acadêmicas, de fazer congressos. Então, desde da faculdade, eu já atuava muito na SOGOPA, que é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia da Paraíba, na qual atualmente eu sou presidente, mas sempre estive ligada com essas questões de ensino e de trazer eventos, né? E como eu tive a oportunidade de fazer residência em São Paulo, lá todos os dias você tem uma aula, todo final de semana, todo mês você tem um congresso, coisa que aqui a Paraíba a gente infelizmente não tem. Então eu tenho como esse propósito também de tentar viabilizar coisas que eu tive acesso lá e Muito aumentar legal. essas produções e eventos científicos aqui na Paraíba. Muito legal, principalmente por estar atuante, né? Porque eu acho que o médico ali é uma das profissões que nunca deixam de estudar e tem que estar sempre se atualizando, porque todo dia sai uma pesquisa nova, e sai isso, e sai aquilo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre a robótica. Novidade, né? Novidade, tecnologia, que a senhora, ou você, trouxe aí como uma das primeiras, já que liderou a equipe da primeira cirurgia robótica aqui na Paraíba, não foi isso? Na verdade, eu fiz a primeira esterectomia robótica, né? Houveram outras cirurgias robóticas aqui no estado. O robô chegou mais ou menos no meio do ano passado, né? Infelizmente com um grande atraso, né? A primeira cirurgia robótica no Brasil foi em 2008. Olha só. Então, quando a gente pensa, a cirurgia robótica quase é o futuro, 20 anos aí, né? Não é, a cirurgia robótica não é o futuro, né? Então, a primeira cirurgia foi em 2008, praticamente 20 anos depois, né? Infelizmente, foi o tempo que demorou a chegar aqui no nosso estado, mas o que é a realidade hoje é a telecirurgia. Ou seja, então eu sou cirurgiã, estou operando daqui um paciente que, por exemplo, está em São Paulo. Né? Isso acontece muito em grandes centros, principalmente na China. Aqui no Brasil, o primeiro caso foi ano passado, foi um câncer de próstata, que é uma das cirurgias que mais tem assim, um grande benefício na parte da robótica. Mas, puxando a sardinha para a minha área, a cirurgia robótica é excelente. Né? Apesar desse tempo que chegou aqui, ela nos possibilita fazer uma cirurgia mais segura, com maior preservação de nervos, estruturas nobres da pelve. Né? Que a endometriose, ela atua de maneira semelhante ao câncer. Então, ela pode ser, obviamente, uma doença mais limitada, mas ela pode ter apresentações mais agressivas, com envolvimento do ureter, que é o canal da urina, dos nervos pélvicos, dos músculos do assoalho pélvico. Então, é importante a gente ter tecnologias que nos possibilitam realizar a cirurgia de maneira mais segura e mais eficaz. Mais eficaz. E a tecnologia cada vez mais em ação. A gente tem aí o avanço Como é que da foi, IA também, né? A realização dessa Isso. primeira cirurgia? A equipe, conta um pouquinho pra gente, passo a para passo. quando você, assim, aqui eu fiz no Hospital Nossa Senhora das Neves, que foi o primeiro hospital, né, adquiriu um robô. Hoje tem também no Hospital Laureano e tem no Hospital da Unimed. Né? Então, são esses 3 serviços que oferecem aqui. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Nas primeiras cirurgias a gente tem um proto, que é um outro cirurgião que já tem um número maior de cirurgias, né? Que foi o Dr. Arthur Farias, que é urologista. E assim, foi excelente, a cirurgia foi super tranquila, de procedimento cirúrgico específico 40 minutinhos, então nenhum sangramento, nenhuma dificuldade. Teve uma disparidade de tempo com relação sem ser a robótica e laparoscópica, assim, eu já opero há um tempo, então digamos que minha cirurgia já é um pouquinho mais rápida, né? Mas na cirurgia laparoscópica deve demorar, assim, cirurgia em si, uns 30 minutos, 25 a 30 minutos. Então, não é uma grande diferença, tendo em vista que a gente está migrando, né, de uma nova modalidade. Então, às vezes demora mais a questão da organização, do setup da sala cirúrgica, né? Que são mais detalhes. Mas o que eu costumo dizer aí, até explicar aos pacientes, assim, a cirurgia robótica você tem o que de e você tem o que de melhor não só de aparelho, mas de corpo clínico. Porque ninguém vai deixar um aparelho de mais de 10 milhões na mão de qualquer enfermeiro e na mão de qualquer técnico. Então, você tem na sua sala o melhor enfermeiro, você tem o melhor técnico do hospital, você tem o melhor tudo, né? Porque ninguém vai deixar uma máquina caríssima na mão do moço que acabou de começar, sem nenhum demérito, mas isso precisa, fato, né? É necessário, né? Exato, Necessário. Tudo faz a diferença para o paciente, né? Então, assim, a cirurgia robótica, ela é uma outra plataforma, não invalida as outras, mas eu acho que o bom cirurgião, ele tem que dominar todas as técnicas e saber quando indicar
a melhor, né, plataforma para cada paciente. Cada Olha, caso, né? Cada caso é no um seu dá caso. para a gente fazer assim, esse aqui é uma doença mais avançada, mais agressiva, é importante que a gente tenha, né, o suporte de uma cirurgia robótica. E acho que o grande ganho é também para o médico. Então, assim, não é a de conforto para o médico. Mas veja, se eu estou mais confortável, se eu estou me sentindo melhor, é óbvio que eu vou fazer melhor. Com certeza, Entendeu? mais Com toda segurança, certeza. né? Exato. Então, assim, não é que você não realiza a cirurgia, mas você realiza de maneira mais eficaz. Então, veja, a própria manobra do robô, você consegue girar o punho em 360. Então, assim, você faz movimentos que a mão humana não consegue fazer. realizar. E fora a estabilidade. Então, na cirurgia laparoscópica, alguém pode bater na pinça, isso pode acontecer, né? São coisas que acontecem no centro cirúrgico. Mas o robô não. É né? perfeito. Ele está docado, É. depois que ele doca, acabou. Desde que você saiba mexer na máquina, né? Organizar a máquina, é perfeito. Ela falando sobre a melhor equipe, o melhor enfermeiro, o melhor técnico. Isso é interessante porque, Anne, a gente consegue também trazer para a Famene a participação dela como uma das melhores ali, né? Para estar dando andamento, para ser uma mentora dos nossos Isso. alunos. Isso influencia diretamente, né? E a pergunta é justamente essa, né? De que forma você ter um bom processo ali de formação com que havia de melhor, né, naquele momento para buscar se tornar uma médica e agora se tornar uma médica de referência. Então, foi possível encontrar isso na estrutura da Famene? Sim, com certeza. Assim, eu tive excelentes exemplos, não tenho, ao meu ponto de vista, nada a reclamar em relação à minha formação. Acho que foi excelente. Mas tudo também depende do aluno. Sim, né? também. Você pode estar no melhor avião, se você não se esforçar para fazer aquilo de uma boa coisa, não vai adiantar para você. Né? Então, acho que é se esforçar. A recompensa sempre vem. Se você for um bom profissional, não importa a área que você tiver, você vai ser bem recompensado por aquilo. E tem que procurar, tem que ir atrás e fazer valer. Em relação ao professor, eu acho que isso é importantíssimo. Na medicina, não ensina, o professor não ensina só a técnica, ele ensina uma filosofia. Então, se você tiver um professor ruim, infelizmente você vai estar recebendo, o conteúdo, né, bebendo daquela água que não é mais. boa. Então, inevitavelmente, os seus valores, claro que não estou dizendo que isso vai corromper ninguém, mas você acaba aprendendo uma filosofia de pensamento errada. Absorve. Então, isso é completamente determinador, né, de certa forma, para o viés que você vai lidar. Se você eu tive excelentes professores na Famene e na minha residência. Então, isso forjou quem eu sou hoje. E hoje você acaba sendo espelho. Exato. Né? Ou para ser copiado ou de repulsa. Né? Então, assim, o aluno que escolhe, mas o professor influencia de maneira clara e evidente no pensamento e na formação dos alunos. Legal. Oi, Iago, a gente já está se encaminhando aqui para o nosso tempo, né? Eu acho que é importante da gente finalizar, depois de ouvir tanta coisa positiva e tanta evolução dessa nossa conversa, falar sobre o momento que estamos vivendo agora, que é o mês de março, começando, esse março amarelo, o dado que você trouxe aí, né, da quantidade de mulheres ou que já têm diagnóstico ou que sofrem muito com endometriose, mas também nem imaginam que tem a doença, uma doença que é grave, mas que também ela é tratável. Qual é o recado que a gente deixa? Veja, eu quero que quem está aqui escutando entenda que sentir dor não é normal. Né? Mulheres na idade jovem, que estão no colégio, na faculdade, ganhando seus primeiros anos de vida laboral, dor na relação sexual, dor na menstruação, dor fora do período menstrual, dor para evacuar, para urinar, distensão abdominal, fadiga extensa, né? Tudo isso são sinais de alerta para endometriose. Então, todo mundo que tem isso vai ter endometriose? Não, mas precisa receber o alerta para que investigue. Entretanto, não existe nenhum outro diagnóstico que seja tão frequente quanto a endometriose para aquela mulher que sente dor todos os meses. Infelizmente, até hoje, as mulheres têm um atraso no diagnóstico de 7 a 8 anos. Poxa. Então, passam em vários médicos, têm a sua dor negligenciada, o seu diagnóstico negligenciado, muitas vezes porque faz um exame simples e o exame não dá o diagnóstico. E já fica por ali, né? Já Exato. Mas o diagnóstico da endometriose ele é clínico, né? A mulher que tem essas suspeitas, tem um histórico familiar, tem essa sintomatologia, ela tem que ser investigada, mas o diagnóstico é clínico. A gente faz exames complementares à suspeita, que são ressonância, ultrassom, enfim. Mas o que é importante a gente entender é que a doença existe, o sintoma deve ser validado, o diagnóstico deve ser feito e o tratamento, desde que instituído de maneira correta e precoce, tem uma chance enorme de dar certo.
Anny Iago, Gomes, show de informação, né? Maravilhoso, maravilhoso. Para começarmos o mês de março aí, atento, né? Viu só, como eu falei para vocês, que seria muito especial essa nossa conversa em todos os aspectos, né? Para você que já está aí querendo muito ingressar na área acadêmica, para você que já é, né, nosso aluno, para você que também já está ali durante aquele finalzinho do curso, decidindo ali qual área seguir, está aqui uma sugestão também, né? Por que não fazer? E obstetra pode ser também, né? Claro, com certeza. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que estar lá. Mas muito obrigada, viu, Obrigado, por partilhar doutora. aqui um pouquinho desse Eu que conhecimento agradeço. e trazer essa palavra para todo o nosso público, viu? É isso aí. A gente vai ficando por aqui mais uma sexta-feira, né, Anny Gomes? Lembrando que isso. sexta-feira tem muito mais. E pra gente poder assistir tudo isso aqui, como é que funciona? Conta pra mim. Ó, tem 2 canais, tá? Vamos 2 lá. caminhos. Tem Presta atenção. aqui para você que está conectado no nosso Instagram ou também para você que quiser rever e também compartilhar lá no YouTube, também Isso fica aí. tudo salvo lá, viu? Todas as nossas conversas. E na próxima sexta-feira. Tem muito mais, hein? Tchau, Valeu! gente!